Muito bem, boa tarde mais uma vez, dando aqui continuidade ao assunto de medidas separatrizes. Nós vamos falar agora das medidas separatrizes com dados contínuos. Nós já vimos, fazendo aqui uma rápida revisão, que a gente já conseguiu trabalhar, que dependendo da quantidade de casos, é muito interessante que nós façamos uma distribuição desses dados em intervalos de classes, né? E aí, a partir desses intervalos de classes, nós conseguimos fazer também medidas separatrizes com essas informações. Fica, por vezes, mais prático de nós determinarmos. E, assim como a gente consegue fazer com dados discretos, nós conseguimos encontrar valores referentes à mediana, bem como a outras medidas separatrizes, conforme a gente já viu no vídeo anterior, que as medidas separatrizes são quartis, decis, percentis e assim por diante. Beleza? No caso, antes de continuar, na realidade, o que acontece? São duas informações importantes. A primeira, que a gente, assim como a gente já viu no vídeo anterior, inclusive, quando a gente trabalha com dados contínuos, nós temos dois tipos de informação. Por exemplo, nós temos a classe mediana, que ela fornece exatamente a classe em que está aquele valor que contém a mediana, e o valor específico da mediana, certo? Para a gente determinar que as classes é mais fácil, somente dividir a quantidade de observações que a gente tem e determinar o percentual que a gente quer. A classe é mais específica. Agora, se tratando do valor específico da medida separatriz, nós temos uma fórmula, que é essa daqui. E tenho aqui, ó, PJ igual a LI, JN sobre N menos F maiúsculo I menos 1 sobre FI vezes A. O que cada uma dessas letras representa? E, antes disso, eu costumo lembrar de novo, a gente generaliza, até porque se eu quero, por exemplo, o primeiro quartil, é só lembrar que o Q1 vale o mesmo P25. Se eu quero o quarto decil, é só lembrar que o T4 é a mesma coisa que o P40. E aí você consegue substituir essa informação por essa generalização que serve para todos os casos. Bem, voltando à fórmula, cada uma dessas letras tem um valor e uma informação específica, a saber, o PJ é o pésimo percentil de ordem J, então se eu quero, por exemplo, o P40, o valor do J que eu vou atribuir vai ser o J, o 40. E lembrando que a gente usa ainda aquela fórmula, né, do Jn sobre 100 igual a I mais F, lembrando que o I é a parte inteira e o F é a parte fracionária. N é a quantidade de observações que eu vou ter. LI vai ser o limite inferior da classe que se encontra o percentil desejado, beleza? F de I menos 1, notem esse F que ele está maiúsculo, porque eu estou trabalhando como sendo a frequência acumulada das classes anteriores da classe percentil que eu quero. Fi minúsculo é a frequência daquela classe e A é a amplitude da classe separatriz. Vocês vão ver que vai ser normalmente se tratando, a amplitude de cada classe ela vai ser a mesma. É só você pegar o limite inferior da classe, o limite superior e subtrair do limite inferior. Beleza? Lembrem-se dessa fórmula. Vamos tentar fazer um exemplo aqui só para a gente treinar, tá? Uma das questões que eu havia colocado para vocês, eu tinha disposto esses dados, vou botar até aqui no outro vídeo, tá aqui, tinham sido todas essas alturas de 24 alunos, aí que foi que eu fiz? Eu ordenei essas informações em uma distribuição de frequências, que vai do 154 até o 204. Então, a gente vai tentar determinar a classe mediana e o valor da mediana, e vocês vão tentar fazer a classe e o valor do primeiro quartil. Bem, como é que funcionaria isso aqui? É só observar o seguinte, primeiro para a classe mediana, tá? Quantas observações eu tenho? 12, né? Então, notem o seguinte, perdão, já estou dando a resposta. Eu tenho 24 observações. Então, para mim ter a minha mediana, no caso de 24 observações, eu somaria os dois termos centrais, já que eu tenho uma quantidade par de dados. Então, os termos medianos,
os termos medianos, que são 2, para a gente tirar a média deles, e não vamos fazer isso, serão os termos 12 e 13. Ou seja, os termos 12 e 13, se você for observar a frequência aqui, vai ser exatamente essa classe 174 até 184. Por que eu digo isso? Porque se eu for observar as frequências e for somando, ó, 3 mais 5 dá 8, 8 mais 6 dá 14. Então, os termos 12 e 13 estão dentro dessa minha terceira classe. Então, eu consigo, olhando esses dados, afirmar que a minha classe mediana vai ser exatamente a classe que engloba os valores que estão do 174 até o 184. Essa é a minha classe mediana. Ok, só que aí, por vezes, dependendo da situação, eu não tenho uma informação muito completa. Então, o que eu preciso fazer? Daqui, pronto, até o 184. Então, para mim determinar o valor específico da mediana, eu tenho que aplicar aquela fórmula. Voltando aqui para a minha fórmula, PJ igual a LI, JN sobre 100, menos F de I menos 1 sobre FI vezes A. Ok, vamos colocar aqui cada valor. Lembrando o seguinte, a minha mediana é equivalente ao meu P50, né? Ao meu percentil 50. Com isso, nós já conseguimos determinar que o valor do J já vai ser 50. Confere? O limite inferior da minha classe mediana, se a gente for observar aqui, vai ser 174. É o menor valor aqui da minha classe. Então, eu já coloco 174. Sendo adicionado ao seguinte, ó, vou colocar aqui uma fração, onde eu vou ter, nessa primeira informação, JN, lembrando que o J é 50, 24 é o número de observações, sobre 100, somado com menos a minha frequência acumulada, não é? O que vai ser a minha frequência acumulada? Vai ser a frequência das duas classes anteriores, ó. Então, 3 mais 5 dá 8. Então, vou somar, menos 8, dividido pela minha frequência da classe, o NI, que no caso aqui vai ser 6, certo? Isso tudo vezes a amplitude da classe, que nada mais é eu fazer 184 menos 174, vezes 10. Dito isto, agora é só fazer conta. Eu tenho 174 mais, eu vou tentar agilizar aqui para a gente já colocar a resposta da calculadora, tá certo? Eu tenho 54 vezes 50 vezes 24, que dá 1.200, dividido por 100, que dá 12, 12 menos 8, que dá 4, 4 dividido por 6, que dá 0,6666, multiplicado por 10. Então, isso aqui vai ser 6,66. Isso a gente já fazendo as contas rapidamente, né? E, finalmente, a minha mediana, no caso aí, vai ficar 180,66 de forma indefinida. Beleza, queridos? Aí o valor da minha mediana. Não vamos fazer confusão da mediana com a classe mediana, certo? São dois valores diferentes. Assim como a gente viu no vídeo anterior, a moda, o valor da moda e a classe modal. É uma coisa bem similar. Tranquilos? Perguntas? Então, voltando aqui para o meu slide, para a gente já fechar o material da aula de hoje, inclusive, nós temos aqui um outro exemplo. Nesse exemplo, eu quis colocar nessa questão meio que tudo que a gente já fez até hoje, né? Coloquei aqui dados soltos, dados de 40 alunos. Sugiro fortemente que vocês tentem resolver essa questão. Você vai construir uma distribuição de frequência dessas informações. Solicitei que você calculasse os dados na forma discreta. Você vai ter algum trabalhozinho que é somar tudo isso e dividir por 40.
tentar fazer a média usando dados contínuos, achar classes modais e medianas, depois de ter feito o item A, e encontrar tanto o valor da moda quanto da mediana, e as classes que indicam primeiro o quartil e o sétimo decil. Ou seja, você fazendo tudo isso aqui, você já consegue se sair muito bem na prova. Né? Pelo menos é a ideia. Ok, meninos? Era isso o relacionado ao conteúdo. Para a gente fechar a aula de hoje, eu vou já encerrar somente fazendo aqui o meu Q1, meu primeiro quartil, para a gente já fechar com chave de ouro. Beleza? Vou aqui encerrar a gravação e vou continuar mais um pouquinho de tempo, tá bom?